Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar então nosso bate-papo de hoje com o tema o aquecimento global, perfeito? Com relação a esse fenômeno, né, ele se refere ao aumento da temperatura média da superfície da Terra. E se nós olharmos aí nessa primeira imagem, nós temos aí uma foto retirada no Rio de Janeiro, em 2014, mostrando uma temperatura registrada aí no termômetro externo de 35 graus. Numa outra imagem, nós temos também aí um termômetro externo, mostrando uma temperatura em torno de 45 graus Celsius, na região da Espanha, em 2017, né? Os cientistas acreditam que o aumento, então, da temperatura ao longo das últimas décadas ocorre por causa da intensificação do efeito estufa. Medições feitas por satélites, né, são algumas das evidências que comprovam que a Terra retém cada vez mais o calor emitido aí pelo Sol. Grande parte dos cientistas concorda que esse aumento tem como principal causa determinadas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia. O aumento da temperatura média acarreta diversas alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência de várias espécies, incluindo a espécie humana, né? O aumento, então, do número de indústrias e de veículos no mundo representa um problema ambiental. Essas são as principais fontes emissoras de gás carbônico na atmosfera, porque na maioria dos casos a queima, então, dos combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Então, se a gente olhar nessa imagem, nós temos aqui, ó, a representação de veículos, né, e a tendência de cada vez mais nós observarmos veículos aí nas nossas ruas, e eles são, então, emissores de gás carbônico junto com as indústrias, tá? A maior parte desse gás carbônico, então, não é absorvida pela fotossíntese e fica, então, na atmosfera. Como consequência, então, deste aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa se intensifica, causando o que conhecemos como o aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta, né? Outros fatores que contribuem aí para o aquecimento global são os desmatamentos e as queimadas. Nesta imagem nós temos então uma área queimada, tá? E aqui ao fundo nós temos uma área ainda com a vegetação, que é importante lembrar que as plantas, né, elas retiram o gás carbônico no seu processo de fotossíntese para produzir o seu alimento e liberar oxigênio. Quando você queima, você, em vez de retirar esse gás carbônico, você está adicionando, porque com a queima existe a combustão e a liberação desse gás para a atmosfera. Ou simplesmente a retirada dessa vegetação faz com que não tenha esses indivíduos fotossintetizantes para fazer então essa retirada, né? E aí aumentando-se essa concentração desse gás na camada da atmosfera, tá? Então é importante dizer que as plantas retiram o gás carbônico do ar durante a fotossíntese e quando elas são removidas, mais gás carbônico permanece na atmosfera. Boa parte do gás carbônico retirado do ar pelas plantas é transformado então em substâncias que formam o seu próprio corpo, né, que é o seu próprio alimento, e quando elas são queimadas, né, também liberam o gás carbônico. Aí nós temos uma outra imagem, vamos falar um pouquinho dela então, porque ela está relacionada a um outro fator, né, que também ajuda a intensificar o aquecimento global, que é o aumento do vapor de água e a emissão de gás metano na atmosfera. Então esse último, que é o gás metano, é produzido em alguns tipos de decomposição de matéria orgânica, tá? Mas também ele é produzido pela fermentação do alimento no sistema digestório aí de certos animais ruminantes, como o gado bovino. O que acontece, tá? O animal, ele se alimenta, ele mastiga, ele leva a comida para o seu estômago. Seu estômago ele é dividido em compartimentos, que no primeiro compartimento ali existe a presença de bactérias. Esse alimento ele volta de novo para a boca do animal para ele ficar mastigando, né? E aí quando ele volta de novo para o seu estômago ali, ele vai passando de compartimento para compartimento
e com isso ele vai então produzindo um gás, né, vai fermentando e produzindo um gás, que é o gás metano, tá? Então é isso que acontece nos animais que são ruminantes. O aquecimento global, ele pode provocar a elevação do nível dos mares devido então ao derretimento dos gelos nas montanhas e dos mantos de gelo na Groenlândia e da Antártida. O que seriam esses mantos de gelo? São locais onde nós encontramos gelos, né, camadas de gelos, né, enormes sobre a terra firme. E com isso, grandes áreas do litoral poderão então ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando o reservatório de água doce nessas regiões litorâneas, né, que são, e isso vai ficar cada vez mais frequente, tá? Dando continuidade aqui, também estão ocorrendo mudanças climáticas globais importantes com o maior número de fenômenos de fenômenos climáticos extremos, como ondas de forte calor, secas e inundações em regiões onde isso não aconteciam, tá? Então, esses fenômenos climáticos extremos estão aí, então, aumentando a sua frequência. Todas as previsões sobre as consequências do aquecimento global dependem das medidas tomadas no presente em relação, né? Por exemplo, às emissões de carbono. Então, segundo o painel internacional sobre mudanças climáticas, que a gente usa a sigla IPCC, esse órgão das Nações Unidas produz relatórios periódicos sobre o aquecimento global, né? Tornando então como base as pesquisas de 2.500 cientistas do mundo todo. Então, esse painel global, de tempo em tempo, ele emite relatórios e eles são divulgados, né? Essa imagem, então, nós temos aqui, ó, ocorreu em 2018 na França, a uma reunião de comemoração do aniversário de 30 anos aí do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC. Ok? Então, após tudo isso que nós falamos, é importante lembrar que esse aquecimento global ele é um fenômeno que ocorre em toda a região do planeta, ele afeta diretamente todos nós, independente de seres humanos ou de outros animais, e que nós devemos tomar sempre ações em conjunto, né, para que possamos então diminuir aí este problema global. Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.